polêmica da vez dentro do governo federal foi criada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ao dizer que se a Uber quiser ir embora do país, o problema é dela. A afirmação foi feita durante um almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo com Empresários. Marinho se referia ao fato de a empresa não aceitar a regulação trabalhista dos motoristas que atuam neste setor. Ao mesmo tempo, disse que as empresas não sairão do Brasil, pois no caso da Uber, o Brasil é o maior mercado da empresa. O ministro defende que são necessárias regras para evitar jornada excessiva de trabalho e que a proposta está sendo construída em conjunto com a sociedade. De acordo com Adriano Orozco, que representa a União Nacional de Motoristas de Aplicativo no Paraná, uma legislação trabalhista traria mais prejuízos do que benefícios para a categoria. A grande maioria dos motoristas de aplicativo são contra essa questão de CLT. O conceito da plataforma, o conceito de trabalho com transporte por aplicativo é totalmente diferente disso. A pessoa faz os seus horários, ela faz o seu rendimento, baseado em metas e os horários que ela tem liberdade para trabalhar. Não é interessante uma carga horária, um salário mínimo. A ideia que se tem disso daí é voltar a CLT, pagar um salário mínimo e botar o motorista para rodar horas aí e atender o número X de chamadas, enfim. Eu acredito que muitos motoristas vão desistir disso se entrar desse sistema. Mas isso demonstra claramente o descaso, né, desse governo, desse atual governo, com a questão das pessoas que geram renda, né, que lutam dia a dia para manter o sustento. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Paraná, o Fábio Aguaio, afirma que os aplicativos são importantes para o setor de lazer e gastronomia e que a associação vê com preocupação a interferência do governo federal sobre a forma de trabalho dos profissionais. Eu acho que o governo federal tem que tratar isso com diálogo, transparência, inclusão da sociedade civil organizada, dos representantes, principalmente dos motoboys, nós do setor do turismo e gastronomia, da própria representante das plataformas digitais e o próprio governo. Eu acho que toda essa reunião de pessoas para decidir o que é melhor para o Brasil, para essa plataforma, para a regulamentação, nós precisamos dar segurança jurídica, não só para o nosso setor, para não onerar também o que nós vamos entregar para o consumidor. Daí, portanto, mais um absurdo do atual governo, que se diz ser dos trabalhadores, mas é contra os trabalhadores. O Luiz Marinho foi sindicalista há muito tempo, ele foi metalúrgico lá do ABC. Então, Marinho, escute a categoria, você que diz representar categorias. Nós trouxemos aqui no ar o presidente da associação que reúne os motoristas de aplicativo, Adriano Orozco. Me chamou a atenção aqui o final da fala dele. Ele fecha dizendo o seguinte: são pessoas que lutam o dia a dia para gerar o sustento. Está falando um motorista de aplicativo, um líder da categoria. Ele está dizendo, não mexam no que está dando certo. A lógica do Uber não é de uma relação de trabalho. Não é. Tem que entender o conceito, inclusive, para fazer a discussão. A lógica do Uber não é essa. Ainda mais uma legislação trabalhista como a brasileira, que diz proteger o trabalhador, mas, na verdade, em muitos momentos atrapalha. A gente sempre diz aqui nas redes sociais, veja, você já viu alguém dos Estados Unidos querer fugir para o Brasil para trabalhar aqui porque aqui ele é protegido? Me apresentem um americano, um norte-americano, que fugiu dos Estados Unidos ou que veio morar aqui no Brasil. Não, porque no Brasil eu sou protegido, lá o trabalhador é protegido. Não, a gente vê o contrário. As pessoas aqui saem do Brasil, inclusive, muitas vezes ficam reféns aí de coiotes lá na fronteira do México e Estados Unidos para conseguir entrar ilegalmente para trabalhar lá. Que, segundo a esquerda, é um país que não oferece segurança aos trabalhadores. Então, vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos parar de hipocrisia. O PT tem que parar de fazer bravata e começar a se preocupar com o que importa. Isso é cortina de fumaça. Aí o que vai acontecer? Eles vão fazer o quê? Vão colocar os Correios, como é a proposta de outro ministro petista, para fazer o serviço de transporte por aplicativo? É a ideia do PT. Outro ministro falou isso. Não, vamos deixar os Correios gerirem
os transportes por aplicativos. Imagina só como é que vai ser. Primeiro que vai travar, de certa toda hora, o aplicativo. Depois eles vão extraviar os passageiros no meio do caminho. Os carros vão chegar atrasados, como as encomendas que a gente espera e são transportados pelos Correios. E quando o Correio fizer greve, vai ser como? Vai ficar todo mundo na mão? Não, para, gente, para. Não mexa no que está dando certo. Né? Essa é uma relação dos motoristas com o aplicativo. E o mercado regula isso, que é a prova. Há outros aplicativos. Tem o 99, tem ali empresas locais. Aqui no Oeste tem a Rapidocar, Foz do Iguaçu, que me ouve, conhece bem o aplicativo. Né? Tem outros aplicativos locais. Então, quando tiver muito ruim para um motorista, ele troca de aplicativo, ele acha outra alternativa. Então, o Estado não tem que se meter nisso. Até porque os aplicativos de transporte, eles vêm nessa esteira, Pedroso, e você como sociólogo pode falar até melhor do que eu, de um novo momento das relações humanas, que é o momento digital, que é o movimento de menos Estado e mais relações pessoais, diretas, sem ninguém para estar tutelando essas relações. Quando o ministro faz essa fala, ele mostra duas coisas. Primeiro, um desconhecimento enorme. No Brasil, a estimativa hoje é que você tenha 30 milhões de usuários cadastrados para utilizar o Uber. Tá? Você tem algo em torno de 5 milhões de motoristas de aplicativo, Mark, que dirigem Uber muitas vezes em um período, têm outra ocupação e assim usam para complementar sua renda para poder seguir trabalhando. Então, quando ele fala que pode sair, não tem problema nenhum, ele está considerando que ele vai deixar 30 milhões de pessoas desatendidas com um serviço de mobilidade urbana que lhes garante alternativa para chegar muitas vezes mais rápido ou mais barato no seu local de trabalho, no seu local de lazer. Muitas pessoas adquiriram o hábito, Mark, de agora sim conseguir se deslocar depois do lazer, podem todo mundo ali tomar, quem bebe, conseguir ir embora de forma segura, porque agora tem alternativa, pais e mães que acompanham seus filhos, porque sabem através do aplicativo para onde estão indo e de onde estão voltando. Você está aí querendo excluir todas essas pessoas e todas aquelas que ganham dinheiro. Então, quando o ministro lhe fala, ele mostra primeiro desconhecimento. E eu tenho dúvida, Mark, me escuta aqui, que eu acho que isso é relevante. Até que ponto, quando eles ficam discutindo essa questão de colocar na CLT, se eles não estão de olho em construir mais um sindicato, mais uma boquinha para pendurar um bando de companheiro, um bando de camarada. Porque essa relação livre e fluida que os indivíduos muitas vezes constroem incomoda. Porque você não tem a mediação ali daquele representante, daquela pessoa que faz o discurso inflamado e que é sustentado daí não mais na sua atividade profissional, mas fica ali pendurada naquele sindicatão. Então você não deve desconsiderar muitas vezes o interesse corporativo, que você falou bem. O Paulo Marinho, ele tem a origem na onde? Do sindicalismo. Não quer dizer que ele era da base trabalhista de quem estava ali de fato gerando riqueza, mas estava ali muitas vezes naquilo que alguns chamam da pelegada que tenta representar e pouco trabalhar. Então o que o Estado precisa em relação aos aplicativos é garantir talvez mais acesso a mercado para que outros aplicativos se instalem, ou garantir outras políticas que possibilitem uma relação melhor na questão do preço, olhar melhor a questão tributária, enfim, você tem outros caminhos a construir do que imaginar que uma solução construída lá na época do Getúlio vai fazer sentido hoje, no século XXI. Eu não tenho dúvida, Pedroso. É claro que eles estão de olho mais no sindicato. Opa, eles querem até a volta do imposto sindical? É claro que eles estão de olho ali bem grande, olhos gordos ali em cima dos motoristas de aplicativo. Na verdade, eles olham para os motoristas de aplicativo e não pensam sobre as condições de trabalho, sobre a remuneração, nada disso. A cabeça deles é o seguinte: meu Deus do céu, como é que a gente está trabalhando e não estamos ganhando o nosso? Como é que não tem um sindicatão aí para nós levar o nosso pichulé? É isso que eles estão pensando, não se engane. Rápido intervalo comercial para quem está na FM, a gente segue com quem está na live. Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan no trânsito. Agora há pouco, carro e moto bateram no quilômetro 116 da BR-116, ali bem perto da Ceasa. O motorista que utiliza essa rodovia no sentido Curitiba encontra congestionamento ainda em Fazenda Rio Grande. São 13 quilômetros de congestionamento a partir ali do Jardim Eucaliptos, antes da ponte sobre o Rio Iguaçu. Uma opção de desvio para ganhar tempo na viagem é utilizando a rua Nicola Pelanda, chegando na capital pelo Umbará. No sentido Mandirituba, o trânsito é
é calmo neste momento. Mega Week da Cruzeiro do Sul Virtual. Faça sua graduação à distância com condições especiais, válidas até 10 de março. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br. Jovem Pan no Trânsito. Ao vivo já aqui com quem nos acompanha pelo YouTube, então mais uma vez um bom dia para você que está aqui no nosso canal Jovem Pan, Grupo RIC. Mark Pedroso, muitos comentários sobre as pautas que nós trouxemos hoje, mais cedo também sobre a Assembleia Legislativa. O AJ Prado comentou que Renato Freitas agora está em um meio mais preparado, não como era antes, que ele falava e o pessoal se calava, fazendo aquele comparativo com a Câmara de Vereadores de Curitiba. Dessa vez, na Assembleia, ele foi rebatido e aí ele que permaneceu calado, né, Pedroso? Opa, agora ele tá tranquilão. Opa, educadinho. Isso mostra o desrespeito que ele tinha em relação aos vereadores de Curitiba. Se tiver algum vereador de Curitiba acompanhando aqui no YouTube, importante que vocês tenham muito claro. Olha a diferença de tratamento que ele dá para os deputados e o tratamento que ele dava para os seus pares vereadores. Então, fica explícita agora essa diferença. E um ouvinte aqui, o Acácio, trouxe uma informação seguinte, que naquela greve da PM lá na Bahia, só durante o período de greve, que a polícia estava em condições péssimas na época do governo do Jacques Wagner, 56 pessoas morreram durante o período de greve. Mas é que a PM não protege. As pessoas têm que trazer esses dados para o Renato Freitas, quem sabe ele aprende um pouco mais. Nós também temos muitos comentários sobre a situação dos motoristas de aplicativo. O Leandro Nunes disse que fica se perguntando o que pensam os motoristas sobre esse assunto, em especial os que votaram no atual presidente. Será que concordam mesmo com o ministro? Ele acredita que não. E a gente viu a fala aí do representante da categoria aqui no Paraná, bastante indignado com essa proposição que pode tornar o motorista de aplicativo CLT. Para eles isso seria, inclusive, prejudicial. Sobre esse mesmo assunto, o Lázaro de Cascavel disse que os políticos, no caso o ministro com essa proposta, não estão preocupados com as pessoas, querem um jeito de taxar a profissão, ou seja, arrecadar impostos por meio aí de sindicatos e outras ferramentas para conseguir a parte deles. E também só mais um aqui sobre aplicativos, o Vanuil disse que atuou como motorista e fala com convicção que os políticos da esquerda não estão ajudando em nada. A lei da oferta e da procura não precisa de tutela, na opinião do Vanuil. Mark. Ô Bia, eu queria falar aqui o seguinte, eu uso muito Uber. Eu nunca vi, e olha que eu ando bastante mesmo, eu nunca vi nenhum motorista de aplicativo, talvez eu tenha azar, eu nunca vi nenhum falar que quer regulamentação, que quer CLT. Então, é só ouvir. O que a gente está falando aqui, o óbvio. Ouça quem está trabalhando. Né? Deve ter algum lá que defende, mas deve ser a minoria, porque eu nunca encontrei nenhum. Eu não sei se vocês encontraram já. Eu não dirijo, né? Alguns ouvintes já sabem disso, outras pessoas talvez não saibam, mas eu não dirijo, nunca tirei carteira de motorista, ou seja, eu só ando majoritariamente de Uber. Também nunca encontrei, Mark, ninguém ali falando, olha, assine aqui um abaixo assinado porque eu estou brigando para ser CLT, ou brigando porque ele não tem... Pelo contrário, o que ele briga é normalmente para que o trânsito fosse melhor, a questão do combustível, esse problema da imprevisibilidade da política econômica, esse tipo de coisa eu percebia eles reclamando. Agora, falando, meu Deus, cadê alguém aqui para tomar o meu dinheiro do FGTS, para voltar à contribuição sindical, eu juro que não encontrei.